Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai falar sobre a construção de uma ponte. Mas não uma ponte qualquer, e sim aquela conexão fascinante entre o cérebro e o corpo. É incrível parar para pensar em como o movimento organizado pode ser o grande, talvez o maior segredo para preservar nossa saúde cerebral durante o envelhecimento. Então, vamos desvendar juntos como isso funciona na prática e explorar umas ferramentas bem incríveis que mantêm a mente realmente ativa. E o nosso roteiro para organizar essa conversa de hoje é o seguinte: primeiro, o poder do movimento. Depois, Parkinson e ritmo. Na sequência, Alzheimer e memória. Aí passamos por outros transtornos do envelhecimento e, para fechar com chave de ouro, música e dupla tarefa. Tudo certo? Então vamos nessa. Parte 1. O poder do movimento. Cérebro e corpo em sincronia. Bom, nas doenças neurodegenerativas, o cérebro passa por alterações que são muito profundas. Elas afetam uma rede super complexa que envolve nossa memória, o equilíbrio e a autonomia. E aí a gente esbarra nessa palavra enorme que está aí na tela: gerontopsicomotricidade. Sim, o nome é um verdadeiro trava-língua, eu sei. Mas o que isso significa no dia a dia? Resumindo, é uma área terapêutica que usa o movimento organizado como uma ferramenta de estimulação neurológica, funcional, cognitiva e emocional no envelhecimento. Ou seja, o movimento aqui não é só fazer força, suar a camisa. É, na verdade, uma ferramenta neurológica poderosa, desenhada milimetricamente para ativar as conexões neurais que ainda estão ali, preservadas. E aí chegamos a um ponto que é absolutamente crucial. Dá uma olhada nesse contraste. O foco de todo esse trabalho não é curar doenças neurodegenerativas. A gente não está falando de poção mágica ou milagre. O foco real, o que a gente busca mesmo, é preservar a funcionalidade. É sobre colocar um freio nas perdas funcionais, reduzir a velocidade desse declínio, manter a independência para ir e vir e melhorar a qualidade de vida pelo maior tempo que for humanamente possível. No fim das contas, a gente está falando sobre garantir dignidade. O que nos leva à nossa segunda parte. Parkinson e ritmo. É hora de restaurar esse fluxo. A gente sabe que na doença de Parkinson, aquela degeneração da substância nebra no cérebro traz desafios que são gigantescos no dia a dia. Estamos falando de tremores, de uma rigidez muscular intensa, de lentidão nos movimentos, o que os médicos chamam de bradicinesia, além de instabilidade na postura e aquele temido congelamento da marcha, onde o pé parece colar no chão. É uma interrupção muito profunda na mobilidade. Ela compromete o planejamento motor e aquele movimento automático da vida, sabe? Aquele movimento que a gente faz sem nem precisar pensar. Mas olha que sacada genial que temos aqui. É fascinante perceber como o cérebro com Parkinson responde de um jeito fenomenal a estímulos externos que ajudam a organizar tudo. Quando a gente aplica uma estratégia, tipo uma caminhada com marcação rítmica ou um circuito motor específico, o benefício funcional é praticamente imediato. A passada fica mais ampla, a marcha ganha fluidez e, mais importante ainda, as quedas e aquela insegurança de estar em pé diminuem drasticamente. O movimento bem orientado combate a rigidez e tira a pessoa do sedentarismo, evitando que o corpo paralise antes da hora. Agora, mudando um pouco o foco do motor para o cognitivo, chegamos à parte 3, Alzheimer e memória. Como ancorar a consciência? Aqui tem um mito enorme que a gente precisa quebrar agora mesmo. O Alzheimer não afeta só a memória. Ele também bagunça e muito o planejamento motor, a orientação no espaço, a coordenação e até a forma como a pessoa percebe o próprio corpo. Então não é só esquecer fatos do passado, é perder aos poucos a capacidade física de se achar dentro de uma sala ou de organizar o próprio corpo para fazer atividades super simples da rotina. É como se o mapa interno fosse apagando. E é exatamente por causa disso que o movimento funciona como uma âncora, um estímulo neurosensorial constante. Quando a gente associa o movimento corporal a repetições e sequências bem lógicas, isso ajuda demais a ativar memórias que continuam ali, estimulando o que chamamos de memória funcional. Além disso, quando a gente trabalha a noção de espaço, a desorientação cai. E talvez o grande pulo do gato para quem vive com a doença e para quem cuida. Essas atividades organizadas trazem previsibilidade. Isso regula as emoções, traz uma sensação de segurança e reduz muito, mas muito mesmo, a agitação e a ansiedade. Avançando para a parte 4, outros transtornos do envelhecimento. Vamos ampliar esse escopo porque não é só Parkinson e Alzheimer. O envelhecimento traz outras bagagens frequentes, certo? E a versatilidade dessa ponte entre cérebro e corpo é enorme. Pensa na recuperação de um AVC, por exemplo. Esse trabalho ajuda muito na reorganização motora através da neuroplasticidade do cérebro. Já na fibromialgia, a grande jogada é trazer a consciência corporal de volta e bater de frente com o sedentarismo.
E se a gente falar de osteoartrite ou artrose, o benefício vai direto para a estabilidade e a mobilidade das articulações. É sobre devolver força e segurança para o corpo se sustentar. E claro, não dá para ignorar uma condição vital, a sarcopenia, que nada mais é do que a perda progressiva daquela massa muscular conforme a gente vai envelhecendo. É como se a armadura do corpo fosse derretendo aos poucos. Nesse cenário, o trabalho psicomotor junto com o treinamento funcional é inegociável, simplesmente não dá para pular. É o que vai garantir a potência muscular, a coordenação e a força para a pessoa manter sua independência e, principalmente, não cair. Bom, tudo isso nos faz chegar a uma pergunta que é bem intrigante. O que acontece de verdade lá no cérebro quando a gente une o movimento físico com o raciocínio ao mesmo tempo? É o que a gente desvenda agora na nossa quinta e última sessão, Música e Dupla Tarefa. Os verdadeiros catalisadores neurológicos. A mágica pesada acontece aqui na chamada dupla tarefa. Pensa assim, você junta um movimento que não para com uma exigência mental ou de fala rolando ao mesmo tempo. Imagina como é difícil caminhar, pisando certinho numa linha reta enquanto tenta contar, de trás para frente começando do número 100. É quase como dar um curto-circuito de propósito no cérebro. Essa combinação obriga uma ativação absurda das nossas funções executivas. Exige um foco enorme, uma atenção redobrada e um planejamento motor super refinado para não tropeçar nem na fala, nem no pé. E a música? Olha, a música não é só aquele som de fundo para deixar a sala mais agradável, não, longe disso. Ela é um baita de um ativador neurológico. Ela ajuda a marcar o ritmo motor, puxa as memórias mais antigas lá do fundo, aflora as emoções e ajuda muito a sincronizar a marcha. Especialmente para quem tem Parkinson ou Alzheimer, colocar a música certa na hora certa funciona como um gatilho fantástico de motivação que aumenta demais o engajamento e a resposta do corpo inteiro. É quase como se a música hackeasse o sistema de um jeito positivo. Chegando na visão geral de toda essa nossa análise, fica muito claro que a grande missão aqui é entender o adulto que está envelhecendo de uma forma completamente integrada. Não dá para dividir o tratamento em caixinhas isoladas, tratando só o braço ou só a memória. A gente precisa juntar corpo, cérebro, emoção, funcionalidade, movimento e autonomia. Nas doenças neurodegenerativas, a meta é olhar para o ser humano por inteiro para conseguir frear os impactos mais pesados que esse envelhecimento patológico traz. E para fechar nossa conversa de hoje, eu vou deixar essa provocação aqui para a gente pensar. O movimento organizado continua sendo uma das ferramentas mais importantes de estimulação cerebral. Enquanto houver movimento, até onde as nossas conexões podem nos levar. Fica muito claro que o movimento, na sua essência mais pura, é pura vida e preservação. Um corpo em ação é literalmente a ponte perfeita para manter uma mente desperta. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise com a gente. Um grande abraço e até a próxima jornada de conhecimento.